Olá, meu nome é Fernando Gabriel, eu sou do Departamento de Projetos e Desenvolvimento da UNIL e vou estar passando para vocês algumas informações a respeito do processador ODP 260. Essa é a versão 2.5 do software. Deixa eu mostrar aqui a versão 2.5. Este é o ícone do software. Esse software você pode baixar aqui na nossa página na internet. Nós temos alguns canais de comunicação, que é o YouTube, o Twitter, o Facebook. Você pode estar assistindo esse tutorial também direto na nossa página. Para você encontrar o processador, você vem em produtos. Aqui embaixo tem processadores, processadores de áudio, ODP 260 ou ODP 260. Aqui você consegue ver alguns detalhes e pode estar baixando. Clicando nesse ícone aqui você baixa o software, manuais e todas as informações com relação. Aqui também tem o vídeo tutorial que você pode estar assistindo. Então, www.onil.com.br. Depois de instalado essa versão, você vai dar um duplo clique. Ele vai aparecer o canal de comunicação, aqui a porta com. Então você precisa saber qual que é a porta de comunicação. Para isso nós criamos um tutorial explicando como que você faz a instalação correta e a verificação da porta de conexão entre o computador e o processador ODP 260. Eu estou fazendo essa apresentação de forma mais moderada com o propósito de que você acompanhe lentamente e vá fazendo estes mesmos passos aí no seu computador. Aqui ele aparece essa porta de comunicação. Ele tem a comunicação através de cabo USB e também através de cabo RS485, que é um cabo de rede. Então você pode se conectar com um aparelho apenas, ou de 2 a 10, ou de 2 a 20 aparelhos. Você pode trabalhar com todos esses aparelhos em cascata. A porta de comunicação aqui está na 6, conforme nós fizemos um outro tutorial que explica como que você faz essa configuração da porta de comunicação. Então lá está explicando para várias máquinas com várias versões. A gente está usando um computador que usa o Windows. Esta máquina que eu estou usando aqui para fazer a apresentação para vocês é uma máquina que tem o Windows 7 64 bits. Vou selecionar, é uma máquina só aqui. Então ele vai fazer o comando. Ele vai aparecer, se você quer comunicar. Como eu estou fazendo uma apresentação de forma com que você esteja aí na sua casa, no trabalho, eu não vou conectá-lo ao aparelho, para que fique bem claro como que é o funcionamento. No FAQ a gente tem várias perguntas, então eu vou fazer dessa forma para ficar bem claro e fácil. Então aparece ali, deve ser demo, aparece o ID. Então eu dou um duplo clique aqui, ele já vai carregar. Então ele já carrega aqui, ó. Essa é a interface principal do processador
ODP 260. Ele tem 2 entradas em A e em B e tem 6 saídas. Tem aqui ganho, delay e o patch. Nessa primeira parte nós vamos trabalhar aqui no modo de você salvar, de carregar os presets. Então o aparelho, quando ele vai chegar para você, ele já vai com alguns presets de alguns produtos nossos. Nós temos o Evoline, temos várias caixas da linha OPB, da OPSB. Então ele vai preset para você trabalhar com sub e uma caixa ativa, um sub com caixa ativa e caixa passiva sendo escrava, e também com o line em várias configurações, e você pode estar salvando e carregando de forma bem prática. Aqui, por exemplo, você baixou ou entrou em contato com a gente solicitando um preset para uma situação que você precisa. Esse preset ele vai estar guardado na sua máquina. Você vem aqui, ó, Load Preset. Então, vou carregar aqui o tutorial. Dou um duplo clique, viu que ele já mudou o nome aqui. Então aqui esse preset já vem com esse corte aqui, ó. Pode ver que ele já atualizou. Eu vou fazer algumas alterações nesse preset, enfim. Daí eu quero salvá-lo. Eu venho aqui e vou salvar ele no PC, no meu computador. Então eu posso pegar e salvar. Como eu já tenho uma memória com esse nome, daí ele está pedindo assim: você deseja substituir? Sim, eu não fiz nenhuma alteração, então eu vou salvar. Uma outra forma da gente estar trabalhando com os presets aqui ele pede assim: salvar o preset na máquina. Ou seja, eu posso salvar esse preset. O processador físico ele vem com 24 memórias. Então eu vou escolher aqui, ó, vou nomear uma ODP 260 e vou escolher a memória 20, por exemplo. Vamos lá na memória 20 e vou salvar. Ó, confirma? Sim, confirmei, salvei lá na memória 20. Daí eu quero puxar essa memória. Por exemplo, eu fiz uma comparação, quero fazer uma comparação de um preset que eu estou fazendo numa instalação entre uma memória e outra. Então eu vou puxar, pode ver que o ícone tem uma mãozinha, eu vou puxar aqui, ó. Então eu não acabei de salvar lá na 20, então eu clico aqui na 20 e vou puxar esse preset que está feito. Aqui ele já mudou, né? Como a gente não fez nenhuma alteração, ele já puxou. Então a forma da gente estar salvando e carregando os presets é essa. É bem simples, não tem segredo algum. Nessa outra parte aqui tem input copy. Então eu posso copiar a entrada A para a entrada B, ou a entrada B para a entrada A. Confirmo. Então copiou. Como não tem nenhum preset e alguma configuração feita aqui, não vai aparecer essas alterações. No caso desta máquina que nós estamos trabalhando, o ODP 260, ele tem 2 entradas e 6 saídas. Elas podem ser configuradas de todas as formas. Você pode usar uma entrada para 6 saídas, uma para 3. Então assim, esse aparelho ele não vem com preset pronto. Então você pode fazer qualquer processamento utilizando essas 2 entradas e as 6 saídas, de forma com que você configure de acordo com a sua necessidade. Isso também pode ser feito no ODP 480, que ele tem 4 entradas e 8 saídas. Essa é uma das vantagens. Só para estar ilustrando melhor, por exemplo, antes de você fazer, você escolhe assim: olha, eu quero fazer um sistema. Ele já vem aqui, ó, System Setup.
do crossover, né? Que tipo de crossover que você quer fazer, que tipo de situação que você vai utilizar. Então tem 2 entradas e 2 saídas, mais o sub, 2 entradas e 6 saídas, ou 6 saídas. Então a gente cancela aqui. Isso você vai encontrar aqui no System Setup. Uma outra coisa interessante é que se você fizer um preset para uma saída, você pode copiar. Da mesma forma que você copia a entrada, você copia a saída. Então, output source. Então, você vai copiar da low A para high B, por exemplo. Então, você pode fazer copiar. A cópia é tranquilo. Ok? É bem simples. Não tem segredo. Uma outra ferramenta que tem aqui é a ferramenta de você travar. Então eu travei lá, pode ver que eu não consigo fazer mais nenhuma alteração. Eu destravo. E para situação onde você faz um projeto, que você precisa travar o processador para evitar que outras pessoas venham a mexer, né, alterar, que possa de alguma forma causar algum problema, você pode colocar isso com uma senha. Aqui ele vem uma senha com 6, 0. Você digita 6 vezes o 0 e daí você coloca aqui, ó, lock. Então você vai apertar aqui, confirma, tá travado. Daí você quer destravar ele, vem aqui, digita 6 vezes o 0, daí você confirma. Ele volta a ter a condição de você fazer o processamento, né, as alterações que você precisa. Ele vem com essa senha, com essa memória de você digitar 6 vezes o 0, mas você pode colocar a senha que você achar necessária. Você faz a tua senha, só eu faço uma observação aqui para que você guarde essa senha, né, para no momento de necessidade você não ter que resetar tudo, porque depois, se você perder essa senha, você tem que resetar o aparelho. Vamos então para esse ícone aqui. Esse ícone aqui, você pode editar o nome desse aparelho. Então eu vou colocar aqui, ó, tutorial. Vou salvar, confirmo. Pode ver que já nomeei o nome do aparelho, aparece aqui, ó, tutorial. Eu posso também nomear as saídas. Por exemplo, aqui eu posso colocar OLA 2 OLA 206. Então ele já vai aparecer aqui, ó. Quero nomear uma outra saída, OLA 208. Posso nomear aqui OLS 118, OLS 215. Eu posso nomear também OPB, só que não vai caber os dígitos, que seria a 2020. Vou colocar aqui OPB, então ele só cabe 6 dígitos. Então vou colocar aqui só a 2020. E também um outro produto que está tendo bastante saída, que é a OPB 4020, que é uma caixa com 2 alto-falantes de 15 e um driver, que são ativos. Então aqui, ó, nomeei. Aí fica muito mais prático para você estar trabalhando. Bem, esse ícone aqui é para a gente estar se desconectando, né? Você fez o teu processamento, você quer desconectar, em vez de você tirar o cabo USB direto do aparelho, você desconecta por aqui, aperta a tecla Stop, né?
ele vai fazer ele vai se desconectar do aparelho. Então, essa parte inicial de configuração, nomeação, é isso aí. Agora nós vamos para a parte de programação, de processamento. Então, nas entradas, nós temos aqui o gráfico, que você pode ver ele em magnitude ou phase, né, que é a fase, a apresentação dele. Você tem aqui o cursor, pode ver aqui, ó, você pode arrastar, né, a banda que você quer das equalizações. Pode ver que apertou o cursor, aparece ali, ó, daí vem o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Então, nas entradas você tem cinco bandas de equalização, onde você também pode escolher Bell, High Shelving, Low Shelving entre 6 e 12 dB por oitava. Tem ainda a largura de banda, né, do filtro. Olha lá, estou mexendo no filtro. Então você pode mudar a largura de banda. Ou bypass. A gente pode colocar bypass. Você quer ver como é que fica só a resposta. E olha a velocidade. E essa velocidade que você tem no processamento, e qualquer processamento que você faz, ele não vai causar no processador, ou seja, no sinal de áudio que está passando pelo processador, aqueles ruídos de processamento. Então, assim, ele é direto. Então você não sente aquela deficiência do processador trabalhando aqui, quando ele corta, porque existem alguns processadores que você vai fazendo alteração, ele vai cortando. O ODP 260 não acontece isso. E essa tecla bypass aqui, ela ajuda bastante para você fazer as comparações. Então, como eu falei aqui, você pode pegar e aumentar a banda de trabalho ou diminuir. Nós temos ainda o ganho aqui, que ele vai até mais 15 dB e menos 15 dB. Você pode multar ele. E tem um outro ajuste que você pode fazer, EQ Flat. Olha lá, você fletou. Bypass EQ. Um outro detalhe que nós temos é o delay. Você tem um ajuste mais longo, né, na entrada, e um ajuste mais curto, mais fino, ajuste fino que a gente fala. Então, nas entradas você tem um equalizador de 5 bandas. Você tem o gráfico de deixa eu colocar um cursor aqui para fazer isso aqui. Então daí eu quero fazer a demonstração da fase. Olha a diferença da curva de fase lá. Ele não altera nada na fase. Isso porque nós estamos trabalhando na entrada. Ali na frente vocês vão ver que essa fase vai mudar a resposta. Bem, aqui, como a gente nomeou OLA 206, nós temos esse painel. Neste caso, nós temos um equalizador de 7 bandas, onde nós temos o Bell, temos Low Shelving e High Shelving de 6 e 12 dB por oitava. Temos também o Bypass, para você fazer a comparação dos ajustes. Temos o ajuste aqui, deixa eu mudar a frequência,
Vamos colocar aqui 50 Hz. Tá, 50 Hz, eu vou subir um pouquinho e vou mexendo na largura de banda. Olha lá, ó. Vou mexendo na largura de banda, deixando ela bem extensa ou ela bem focada. Isso ajuda muito quando você precisa fazer uma correção de uma frequência ou de uma região de frequência em específico. Temos daí a parte da rota. Então o sinal aqui ele está entrando pela entrada A. Você pode escolher a entrada B ou a somatória das duas entradas, entrada A e entrada B. Isso aqui você seleciona. Lembra quando eu falei que você pode selecionar e alterar tanto entrada como saída? Então o processador ele te permite fazer qualquer tipo de configuração. Nós temos aqui então High Pass Filter. A frequência, você escolhe a frequência que você quer fazer o processamento, e nós vamos ter aqui alguns filtros. São os 3 filtros básicos que você vai encontrar em qualquer processador de áudio, que é o Butterworth, o Linked Relay e o Bessel. Então ele está abreviado LZ, BS e BW. Você pode fazer a configuração de forma com que ele tenha uma variação entre 6 dB por oitava e 24 dB por oitava. Para a parte de alta você tem também as mesmas opções de filtros, que é o Low Pass Filter. Então nós temos aqui um corte que varia de 45 a 90. Isso aqui é um corte para sub. Eu vou deixar bypass aqui para ficar um entendimento melhor. Fiz o processamento dessa banda, então eu vou fazer toda a parte de equalização. Daí nós temos uma outra situação aqui, ou seja, melhor esclarecendo, nós temos o limiter. Então você tem ataque, o release e o threshold, que tem variação do ataque de 0,5, o release de 100 e o threshold de -10. Então esse é o limiter que você tem na saída, né, do processador. Você tem ainda você pode fazer algumas comparações. Deixa eu pegar uma outra via aqui. Olha lá. Você pode fazer a comparação entre a entrada B. Lembra da entrada B aqui, ó? Essa aqui é a curva da entrada B. A gente está mexendo lá. Então vai mexendo aqui. Então você pode fazer a comparação com a entrada A e com a entrada B. E ela. Outro detalhe aqui, por exemplo, já mantendo essa questão da comparação, você tem aqui, olha lá, você pode, para ficar melhor a visualização, você pode ir colocando a curva de processamento dos outros componentes, dos outros sonofletores. Daí fica mais fácil. E olha aqui, ó. Lembra que lá na entrada nós fizemos uma comparação da fase? Vamos pegar aqui, essa aqui a gente mexeu. Olha, a fase aqui ele não altera nada na entrada. Já na saída, nós vamos ter essa alteração da fase. Olha lá. Então você tem a resposta da banda de frequência
E a fase, o que está acontecendo com a fase. Você tem ainda aqui o delay, que você pode, por exemplo, aqui a gente vai estar usando, vamos pegar aqui, por exemplo, uma caixa de sub. Eu nomeei errado aqui, eu vou copiar, né, qual que é a curva de sub aqui, ó, OLA 206, vou copiar aqui, ó, a 206, ou seja, a 208 para a 206, confirma, ok, daí fica mais fácil. Olha lá, viu? Copiei aqui, ó. Nós precisamos fazer daí um ajuste. Por exemplo, o sub, ele está embaixo do palco ou do altar. O sistema está em outra posição. Ou pode ser uma situação que você está usando o som distribuído e você precisa usar o delay. Então você tem aqui a opção de ajuste fino, né? Ou ajuste longo. Olha, ele vai te dando em metros. Aqui a configuração dele está para metro. E o ajuste fino. Você pode fazer a inversão de fase. Na verdade você vai fazer uma rotação de fase em 180 graus. Pode fletar o equalizador, né? Você pode fazer um bypass no EQ. E tem o volume, o nível de volume, que tem a variação de mais 6 dB e menos 12. Já falei das comparações das curvas aqui, que você pode ter todas elas. A comparação com a entrada. De processamento é isso. Na entrada você tem um equalizador de 5 bandas, nas saídas um de 7, um ajuste de limiter nas saídas, delay. Daí você tem aqui, ó, ganho. Então você tem o ganho da entrada A. Quando o processador está trabalhando, você vai ver aqui o sinal de entrada e de saída. E na saída você pode escolher se você quer o VU trabalhando com o volume ou com o limiter. Você escolhe para cada saída. Tem aqui novamente a inversão de fase, né? O nome de cada saída. Você seleciona a entrada, se é analógica ou digital. A digital é com a conexão a SPDIF. Você pode selecionar aqui, ó, Ramp on Charge. O que é isso? Quer dizer que, se por exemplo você está trabalhando, acabou a energia e de repente volta a energia de novo. Quando isso aqui está acionado, quer dizer que o processador ele vai liberar o sinal em rampa. Então ele vai liberar o sinal gradativamente. Ele não vai fazer com que o sinal ele passe alto, vá para os amplificadores e esse sinal indo desta forma, ele pode estar queimando os seus alto-falante, driver, tweeter, né, o teu sistema. Então uma outra proteção que o processador tem. Temos aqui o delay. Então você tem o ajuste de delay, como eu falei lá, o ajuste fino aqui, e que você pode também fazer o patch dessas entradas. Você pode escolher por tempo, né, que ele vai mostrar aqui em milissegundos, ou por metro. Geralmente as pessoas estão acostumadas a trabalhar com metros. Você vai lá dar um passo. No entanto, uma das atualizações que esse processador tem é essa. Você pode escolher a temperatura. Ao invés de, por exemplo, vou colocar aqui, ó, 50 milissegundos. Ele vai para 49. Vou colocar aqui 100 milissegundos. Vou
colocar aqui 200 milissegundos. Então, à medida que eu vou alterando, olha aqui, ó, a temperatura, ele vai mudando automaticamente. Por exemplo, você passou o som estava com o ar-condicionado ligado, fresquinho, e estava ali em torno de 20 graus. A velocidade do som, em função da temperatura, ele muda. Só que daí chegou a hora de fazer o show, a temperatura ela passou para 27 graus. Então você vem aqui, digita, né, essa temperatura, e ele já faz a correção automaticamente. Isso aqui ajuda muito para quem faz eventos ao vivo. Você, na hora da passagem de som, tem uma condição, e na hora do evento tem uma outra condição atmosférica. Aqui aparece o patch, né, de como que foi feita a configuração. Você pode voltar, né, se você, e ele serve como atalho. Olha lá, ó. Você quer ir lá no limiter, olha lá. Então é um atalho rápido para você chegar. Olha lá, ó. Você pode nomear os ganhos. Bem, o que eu tinha para falar é isso. Estas são algumas atualizações do software e do processador ODP 260. Qualquer dúvida, você pode estar entrando em contato com a gente, né, pelo nosso site, que é o www.onil.com.br. Pode estar entrando em contato conosco pelo projetos@onil.com.br, né? Temos também treinamentos@onil.com.br. Qualquer dúvida técnica, qualquer problema técnico, você pode estar entrando em contato pelo e-mail assistenciatecnica@onil.com.br. Eu espero ter tirado alguma dúvida. Nós nos colocamos à disposição e desejo a todos ótimo trabalho e muita paz. Um abraço e obrigado pela atenção.